nós vamos relembrar para vocês um assunto ainda de eletricidade, mas a parte de ligação em série em paralelo. O que é ligação em série, o que é ligação em paralelo? Então nós vamos passar aí um videozinho só para lembrar vocês essa parte, vamos falando e depois a gente comenta algumas coisas aqui que pode ser cobrado aí nos vestibulares afora, ok? Vamos lá, acompanha aí o videozinho. Olha aí. Primeiro aí eu tenho uma ligação em série, ó, 3 lâmpadas em série, é só um fio ligando um ao outro, ó. Quando uma lâmpada apaga, ok, mas outra apaga, ó. Então em série eu tenho que ter todas as 3 funcionando, se uma queimar ou apagar, porque a corrente só tem um sentido, que só tem um fio para passar aí, ó. E a tensão se divide, se eu tenho 220, eu vou ter aí 70 e pouco para cada um. Agora, ó, em paralelo, ó, não só tem um caminho para a corrente, ó. Eu tenho os 2 fios chegando em todas as 3 lâmpadas. Se eu tenho os 2 fios chegando em todas as 3 lâmpadas, significa que em cada uma eu tenho um 220. Então eu tenho 220 na primeira, 220 na segunda, 220 na terceira. Ó, como o brilho foi maior. Porque na outra eu tinha 220 dividido por 3. E quando você apaga uma ou queima uma, as outras continuam normal. É isso que é na nossa casa, em paralelo. Você acende uma lâmpada, apaga a outra e elas são independentes. E cada uma brilha bem mais, funciona direitinho. Ó, em série, eu tenho 220 dividido por 3, eu vou ter aí em torno de 70 volts para cada um, né? 70 vezes 3, 220. Ok? Então volta aí esse vídeo rapidinho. Enquanto isso, vem aqui comigo. Para cá, para cá, para cá. Só um segundinho aí. Ó, vestibulando. Na nossa casa, a tensão que chega, acompanha aí rapidinho na telinha. Vocês sabem que lá no poste existem lá 4 fios, né? O primeiro é neutro. É aquele fio neutro, um fio terra, tá? Tá aqui um poste, ok? O primeiro ele é neutro. Beleza? Então esse fio neutro ele é ligado na terra, você vê que no poste sempre desce esse fio, é ligado terra, é esse símbolo que vocês viram em sala de aula, é ligado lá na coserne, tá certo? E esses 3 aqui são fases, eu tenho a fase 1, a fase 2 e a fase 3, ok? Então na nossa casa sempre vem o neutro e uma dessas fases, que tem 220 volts. Então aqui eu tenho aproximadamente 0 e 220 volts didaticamente, nós sabemos que é corrente alternada, ok? Então na nossa casa vem sempre uma fase e um neutro. Na casa do vizinho vem um neutro e vem a mesma fase ou uma fase diferente, e também tem 220, mas o neutro vai para todas as casas. Tá? É por isso que às vezes a fase dá problema na fase 1, a gente fica sem energia, e o segundo que está ligado lá na fase 3, não deu problema, por exemplo, e continua a eletricidade chegando. Então o que chega na nossa casa são 2 fios, o fio de 0 volts e o de 200 volts. De tal forma, vestibulando, que se vocês acompanharem aí, a gente diz que nós temos aí, no caso, um sistema monofásico, onde eu tenho o neutro com 0 volts e onde eu tenho uma fase aí com 220 volts, ok? Você pode ter também em uma indústria ou em alguma casa, saindo o neutro e saindo os 3 fios. Então, vestibulando, você vai ter aí um sistema trifásico, que chegam as 3 fases. Então, algumas indústrias, algumas residências, alguns prédios utilizam o sistema trifásico, ok? Mas, geralmente, na nossa casa, nós temos o sistema monofásico, 0 e 220 volts. Beleza? Então, o que é que acontece? Vestibulando. Vai para cá, para cá, para cá. Na nossa casa chegam 2 fios 220 volts. E esses 2 fios, eu tenho uma aula aí, já está aí no blog, foi também esse ano, de instalação elétrica, mostrando como liga um interruptor, como liga um three-way, que é aquele interruptor que tem 2 comandos, um four-way, né? Que você pode ter vários comandos, subir uma escada de vários andares, acender no primeiro e apagar no 10º, tá certo? Ou no 8º, para não ter que subir e descer para apagar. Aí vai subir e aí não tem. Então, nós vimos todos isso, tem uma aula só sobre essa parte que cai no vestibular e no Enem, essa parte de instalação elétrica. O que é o fio retorno, o que é o fase, o que é o neutro, o terra, tem tudo explicado lá, ok? Mas nós estamos falando a ligação na nossa casa, vem os 2 fios. E esses 2 fios são independentes para cada instrumento, para cada casa, ok? Para cada lâmpada, para cada máquina de lavar, para cada geladeira, chega lá os 2 fios. Então na nossa casa a ligação é em paralelo e cada um tem 220 volts. Se na nossa casa fosse em série e cada um querendo 220,
Aí eu ia ter que todos os aparelhos, todas as tomadas ligadas, alguma coisa funcionando. E se eu quisesse que todos funcionassem a 220, eu ia somar 220, 220, ia ter uma tensão enorme lá, então não teria sentido em série. E quando um apagasse ou queimasse, desligava todos os outros. Então essa ligação em série, em paralelo, é bom vocês terem esse conhecimento. E olha para cá aí na telinha, tá? Né? Na telinha, vocês ter esse conhecimento e lembrar que nós vamos ter sim a ligação em série quando eu tenho, ó, o fio chega a uma lâmpada, tá? Ó que lâmpada linda. Aí esse mesmo fio sai para outra lâmpada. Só desenhar aqui, aí sai para outra lâmpada. Então, ó, se um fio desse, se uma lâmpada dessa queimar, a corrente só tem um caminho. Ou eu torar um fio aqui, tá? Então, se um fio desse queimar uma lâmpada folgada ou desligar, a corrente não tem como passar. Ok? Em paralelo, não. Em paralelo, você tem como? Está aqui uma lâmpada. Em paralelo, você tem os dois fios que chegam nessa lâmpada. Aí está aqui a outra lâmpada. Tem os dois fios chegando nela. Está aqui outra lâmpada. Tem os dois fios chegando nela. Se essa lâmpada queimar, não tem problema. A corrente chega, essa daqui puxa uma corrente. Essa é independente. Então, cada lâmpada puxa a sua corrente. Tem os dois fios aqui. O fase e o neutro. Aqui não, só tem um caminho em série. Então nós vamos rever aí o videozinho para vocês lembrar essa parte aí de série em paralelo, que também é um assunto cobrado no vestibular e nos Enems e nos exames. Acompanha aí o videozinho de novo aí para vocês, tá certo? Acompanha aí na telinha. Para cá. Aí, ó. Aí é em série, ó. Observe, só tem um caminho, um fio, ó, ligando a lâmpada a outra. Quando um apaga, a outra apaga. Ou quando uma queima, a outra queima, porque o circuito é interrompido. Ou se eu torar esse fio aí, também é interrompido, porque só tem um caminho. E a tensão se divide. Veja que essas lâmpadas acendem pouco. Eu tenho 220 e cada um aí vai chegar a 70 volts. Olha em paralelo, ó. O brilho vai ser maior porque vai 220 para cada uma. E são dois fios independentes, ó. Tem caminho. Se uma lâmpada queimar, o fio chega na outra, tá certo? Não depende uma da outra. Então nós vamos ligar aí para vocês verem o que ocorre. Olha como brilha mais, ó. E cada uma tem 220. Apagou uma do quarto, a sala estiver ligada, continua, são independentes. Então a tensão que chega em cada aparelho é constante em paralelo. Em série há uma divisão. E cada aparelho puxa a sua própria corrente. Se for um ar-condicionado, puxa uma corrente. Olha aí como em série a lâmpada brilha menos, porque em série a tensão se divide a 220, mas só 70 para cada um. Então ela tem menos voltagem, retorna aí o vídeo, ela tem menos voltagem, então ela acende menos, o brilho é menor, que a potência da lâmpada está relacionada com a voltagem, ok? Ó, tá aí novamente em série, só um caminho, só um fio, ó. 70 para cada uma. Se uma queimar ou apagou, ó, interrompeu o caminho, ó. O fio, a corrente só tem um caminho para ir. Então, uma depende da outra, ó, só tem esse caminho aí. Ó. Você torar o fio, se o fio cair, acaba. Então, é isso que ocorre em série. Em série há uma divisão de corrente, tá? Já em paralelo, ó, mais uma vez aí você acompanha, ó, os dois fios chegam em cada lâmpada, a corrente chega em cada lâmpada, ok? E lembre-se que cada um puxa a sua própria corrente, né? Cada uma vai puxar a sua própria corrente, porque o fio é independente, ó. Chega os dois fios, o fase e o neutro, chega em todas as três, elas são independentes. Olha como o brilho foi maior. Apagou uma, não tem problema. Tem o fase e o neutro na outra, ó. Cada uma puxa, são independentes. O ar-condicionado puxa uma corrente maior, a lâmpada puxa uma menor. Cada um é que puxa a sua própria corrente, ok? Ó, comparado com o em série, ó como o brilho em série é menor, ligado na mesma tomada em 220, porque cada um aí só tem 70 volts, ok, vestibulando? Então lembre-se, na nossa casa, se você tem um ar-condicionado e liga ele numa tomada, ele vai puxar a corrente dele. Então é ele, o aparelho é que puxa a corrente. Se você liga uma lâmpada, ela que vai puxar a corrente dela. Lógico que a corrente da lâmpada é menor do que no ar-condicionado, porque a potência do ar-condicionado é maior, porque o trabalho que ele vai fazer no mesmo espaço de tempo é maior, porque ele tem que gelar aquele ar que ali está e ainda empurrar o ar quente ali também para fora, né? Tá certo? Ele tem que fazer a corrente de convecção, tem que ter força para empurrar o ar. Além de gelar o ar, ele tem que empurrar o ar para que ocorra as correntes de convecção, tá? O ar denso ele é mais pesado, por isso que o ar-condicionado é colocado na parte de cima da casa ou do quarto, porque ele sai, ele é mais pesado, ele desce.
ocupa o lugar do ar quente, o ar quente ele é menos denso, eles sobem, tá certo? Então, há chamadas correntes de convecção, ok? Mas o ar-condicionado é ele que puxa aquela corrente. Então, quando está em paralelo, cada um puxa a sua própria corrente. Por isso, vestibulando, que cada um vai ter o seu disjuntor. Se o chuveiro elétrico puxa uma corrente de 21 amperes, ele vai ter um disjuntor de 21 amperes. Se não tiver no comércio de 21 amperes, você vai comprar o mais próximo que tiver, 25 amperes. Aí põe um de 25 amperes, porque o disjuntor de 25 amperes não está dizendo que vai passar uma corrente de 25 amperes, não. Vai passar a corrente que o aparelho está puxando. Se o aparelho puxou 21 amperes, então vai ter uma corrente aí de 21 amperes. Ó, volta aí para a telinha, por exemplo. Eu tenho potência igual a V vezes I. A minha tensão é 220 volts. Se eu tenho um chuveiro elétrico que tem 4.400 watts, por exemplo, a potência dele, quando eu dividir 4.400 por esses 220, a corrente que meu chuveiro elétrico vai puxar é 20 amperes, tá? Então, se não tiver um disjuntor de 20 amperes, você compra um mais próximo de 25. Se não tiver, você põe um disjuntor de 30, se tiver. Pronto. Aí, qual é a corrente que vai passar por esse disjuntor? É 30? Não. Quem puxa a corrente é o chuveiro elétrico, vai passar uma de 20. Agora, esse disjuntor que é aí de 30, ele deixa passar de 20 e deixa. Agora, se vem um curto-circuito, como eu disse lá fora, um carro bate no poste, junto o fase e o neutro, vem uma corrente lá de 1000 amperes, uma corrente de curto-circuito alta, quando chega aqui nesse disjuntor, ele desliga, porque ele só permite passar até 30. Então, não é que o disjuntor é de 30, não significa que está passando a corrente de 30. Quem puxa a corrente é o aparelho. Nesse caso desse chuveiro elétrico, nesse exemplo que eu coloquei, como a potência desse chuveiro é 4.400, ele vai puxar uma corrente de 20 e o disjuntor vai proteger ele. Você podia, se tiver um no comércio de 25, você coloca, mas se não tiver, você coloca o de 30, coloca o de mais próximo. Você não pode botar um de 15, porque se colocar um de 15, vai e desliga. Porque na hora que passar um de 20 é maior que 15, ele desliga. Se não desligar instantaneamente, ele vai esquentando, esquentando até desliga. Vai para cá, para cá, para cá. Às vezes você está na sua casa e está fazendo uma festa, aí começa a filmar, coloca a lâmpada, liga som, todas as lâmpadas, aí o disjuntor desliga. Por quê? Porque ele não está. Aquele disjuntor estava protegendo sua casa, mas foi ligado o freezer, foi ligado máquina de filmar, foi ligado o som, foi ligado às vezes mesa de som, tudo aqueles equipamentos que estão ali, termina todos consumindo a corrente, vai puxando a corrente maior do que o seu disjuntor aguenta. Aí ele não, como é um pouco maior, às vezes ele não desliga instantaneamente, ele fica lá, mas vai esquentando, esquentando, aumentando a temperatura, que chega um ponto que ele desarma. Aí falta energia, aí dá um tempinho, liga, aí funciona, aí ele desarma. Então é porque o disjuntor lá ele está subdimensionado, ou seja, está um valor abaixo do que ele deve ser. Então você tem que saber qual é a corrente que o aparelho puxa. Então se você tem, como eu botei nesse exemplo, um chuveiro de 4.400 watts, que é em torno disso aí as potências, e a nossa tensão é 220, a corrente vai ser 20 amperes, ele vai puxar 20 amperes. Então você tem que botar um disjuntor para proteger ele. Então quem puxa a corrente é o aparelho. Sabe quanto é o valor da corrente numa tomada sua aí na sua casa aí que não está nada ligado? Olha aí essa tomada aí, essa aí do lado, pronto. Tem alguma coisa ligada nela? Não. Sabe quanto é a corrente nela? Nenhuma. Porque ali a tomada ela não manda a corrente, ela manda a tensão. Eu tenho ali um fio de 0 volts na tomada, tá? E tenho ao lado da tomada, olha aí o desenhozinho, eu tenho na tomada um fio com 0 volts, e um fio com 220 volts. Eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial, que quando ligar no aparelho é que gera uma corrente. Mas a tomada em aberto não tem corrente nenhuma, tem tensão. Na hora que você liga um chuveiro ou um aparelho, aí o aparelho é que puxa a corrente e vai depender da potência dele. No caso do chuveiro, a gente viu que era esse valor. Ok, vestibulando?